Queridos irmãos da Casa de João Batista, do Grupo Espírita Amor e Luz, uma casa muito acolhedora, de pessoas especiais, com a marca de Deus, todos vocês aqui. Então iremos começar o nosso trabalho fazendo uma leitura do livro Pão Nosso, belíssimo livro, que certamente vai nos brindar com uma página de grande valor para todos nós. Nós vamos ler a lição 49, que nos fala um registro de Atos, capítulo 26, versículo 24. Velho argumento, o nome da lição. E, aduzindo ele isso em sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E o nosso Emmanuel nos faz uma análise desta passagem de Atos pela grandiosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nos fala assim: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, resplandecentes com os próprios erros. Desculpe, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifica como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispense a preços as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é
incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Queridos irmãos, diante da beleza desta página, nós podemos dizer assim: Senhor Jesus, abençoe nossas vidas e as nossas vidas de relação, para que o nosso comportamento íntegro, correto e honesto jamais possa nos desestabilizar ante as dificuldades que estamos em percurso. Ajuda-nos a valorizar o que nós estamos aprendendo. Ajuda-nos, Senhor, a praticar o Evangelho de Jesus no front das nossas angústias, problemas e dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a manter firme o ideal de trabalhar em nós um espírito melhor, através de um processo do autoconhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a ser bom, caridoso e, especialmente, esperançoso diante das tormentas da nossa existência. Abençoa, Senhor, a casa de João Batista, abençoa esse grupo amigo que nos acolhe e que este seja um centro irradiador do bem em toda essa redondeza em que se encontra. E assim, Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de João Batista e em nome dos nossos anjos guardiães aqui presentes, nós pedimos a devida permissão para iniciar o trabalho desta manhã. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, nós nunca devemos nos esquecer de alimentar em nosso coração a gratidão. A gratidão por estarmos vivos, acolhidos neste planeta educador que é a Terra. Agradecer a nossa encarnação presente, que nos faz, neste ponto em que nos encontramos, a possibilidade de olharmos para trás e ver a caminhada de progresso que realizamos, como também de olhar para o futuro e ver uma perspectiva imensa de crescimento. Isso é possível por causa do amor de Deus entre nós. Então, criar a gratidão, manifestar a alegria de viver, manifestar a esperança perene, é um comportamento que nos traz um estado de muita felicidade. Então, obrigado, Senhor, por estar aqui nesta casa, fazendo este trabalho. E também alertar a todos e estimular a todos da importância do estudo, da leitura, da meditação, da oração, porque nesses momentos nós empurramos os nossos limites de compreender a vida, de compreender os nossos semelhantes, e desta maneira passamos com maior possibilidade de vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou de maneira tão sábia: não julgueis para não serem julgados. Então, criar esse hábito de não
abordar assuntos que possam ter um julgamento não muito feliz e sempre se inserir no contexto de melhoria das coisas. Eu sou um ser coparticipante da obra de Deus. Nós somos seres co-criadores de Deus. Então o mundo precisa do nosso trabalho. E estudar e meditar e orar nos dá essa perspectiva de ação. E o assunto que eu trago a todos vocês é um assunto específico, mas dentro do pensamento da doutrina espírita. Então nós escolhemos o seguinte tema: como o Espiritismo percebe o cenário atual e as suas perspectivas futuras. E aí nós vamos trilhar mais ou menos esse raciocínio até o final do nosso estudo. Então, nós vamos ver o seguinte pensamento: dizer que a vida ela é dinâmica por si só. Não há nada estático, tudo está em movimento, tudo está crescendo. E nesse processo de crescimento, nós somos marcados por Deus, na sua infinita sabedoria, marcados pela lei do progresso. Quando Deus formatou a vida, colocou essa lei e que todos nós somos abraçados por ela. Todo ser humano, todo espírito está marcado para marchar, para progredir. Não está no contexto das coisas a paralisação, o acomodamento. A cada dia que surge, nós criamos perspectivas de aprender mais. A gente vê muito comum, sem nenhum julgamento, apenas para uma análise, a gente diz assim: quando eu me aposentar, eu parei tudo, não quero fazer mais nada. Respeitando a opinião de quem assim fala, é um equívoco. A aposentadoria é uma coisa que pode trazer algum benefício, sim, mas nunca com a ideia que vai parar. Ou algo assim: eu me formei e vou sair da escola, como se aquela formação fosse o clímax do conhecimento. Não. Se você se formou, fez uma especialização, após isso há a continuidade perene de crescer, porque a vida é assim, né? A vida é esse movimento constante de crescimento. Ora, se é assim, se isso é aplicado para nós individualmente, isso reflete na sociedade. O que é a sociedade, a não ser o somatório de todos nós? Ora, se nós estamos apanhados pela lei do progresso, a sociedade também o é. Então a sociedade há de crescer, a sociedade há de progredir, ela não pode ficar estacionada. E por vezes, por que ela às vezes tende a ficar paralisada, tende a continuar com os hábitos equivocados? Por quê? Porque isso reflete os espíritos encarnados e desencarnados que estão na orbe terrestre. Então, como a lei é de progresso, os
dirigentes espirituais que governam o planeta criam situações de crescimento. Então, há uma dificuldade a vencer, por quê? Porque aqueles espíritos ainda estão num processo de lentidão, de inércia. Então, é preciso que haja o quê? É preciso que haja uma situação para desenvolver uma solução. Então, quando nos aparecem dificuldades, essas dificuldades são incrementos para que a gente, vencendo-as, a gente progrida, né? Então, vamos ver uma situação. Muitas das vezes, nós estamos numa situação não muito boa para nós. Aí há uma perspectiva, é um concurso que se abre, é uma profissão que se abre, é uma oportunidade. Mas para que eu possa aproveitar essa oportunidade, é preciso um movimento de ação. E esse movimento de ação significa o quê? Sair da inércia para uma ação. E muitas das vezes esse movimento, ainda espíritos imperfeitos que somos, nós não fazemos com ardor, nós fazemos com uma certa negligência. Então é preciso, portanto, uma situação de dificuldade para que haja um movimento de maior incremento. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um jovem, uma pessoa que começa a sua vida e vê que as dificuldades, né, de buscar os recursos para se manter, de buscar recursos para montar sua casa, seja-se um casamento, enfim, ele tem que fazer um esforço de crescer, de entrar para uma escola de concurso, de submeter uma disciplina severa, de sujeitar-se a determinadas circunstâncias, para que ele possa crescer. E isso muitas das vezes traz algumas dificuldades. Então, o que a vida nos coloca? Situações de crescimento espiritual para nós. Então, as dificuldades que aparecem, elas, muito longe de serem lamúrias, reclamações, tem que ter um movimento até de agradecer, porque nós temos a chance de melhorar sempre, né? Então, isso foi um início que eu fiz, a introdução do estudo, e eu fui buscar melhor sedimentos nesses primeiros argumentos que eu estou levantando a vocês, no Livro dos Espíritos, na questão 776, os comentários de Kardec, que nos fala da lei do progresso, que nos fala assim, olha, no comentário: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelecto e moral. Vamos lá. Nós sabemos que a nossa história enquanto espírito, ela se perde na noite dos tempos, né? O Livro dos Espíritos nos fala de uma questão muito interessante, que a nossa história começa no átomo primitivo e vai até o arcanjo. Ou seja, o processo da nossa criação, ela não se fez como muitas das nossas respeitosas religiões falam, no ato do nascimento.
Ou seja, eu não fui criado assim, já todo bem formatado, com seus braços delicados, mãos bonitos, que nós somos, a nossa feitura, são seres bonitos em relação aos nossos antepassados, né? Quando se for olhar o homem das cavernas, a Idade Média, né? A gente vai ver estruturas humanas peludas, corcundas, baixos, queixos alongados, olhos. E isso foi num processo de evolução e chegou à nossa estatura física, que hoje nós somos altos, os narizes bem elaborados, as mãos, os pelos diminuíram. Isso foi o quê? Um produto de uma evolução de milhões de anos. Então, quando o homem saiu do mineral, vagueou pelo vegetal, criando a sensibilidade, entrando no reino animal, criando os instintos de conservação, os instintos de maternidade, o desejo sincero da sobrevivência, delimitando territórios. Isso é um processo que eclode no animal racional que somos. Então, naquele momento, há uma intelectualidade já dentro desse corpo, com perspectivas de se autodesenvolver-se. Então, a nossa história começa a partir desse ponto, que há um espírito já consciente de si e começa a se elaborar. Então, por que hoje ainda a gente preserva tanto o egoísmo, o orgulho? Porque é herança do nosso passado. Por isso que é importante nós nos conhecermos e detectar em nós essa herança que remota das nossas origens. Então é importante que o homem perceba que há um processo de crescimento permanente. Nós, num determinado momento, pela sabedoria divina, nós passamos a ser a nossa própria gestão, nós passamos a nos construir a nós mesmos, porque até então, né, existiam as leis mecânicas e naturais do instinto da conservação, mas a partir de agora, quem faz essa autodefesa, quem arquiteta o seu território, a sua defesa, o seu conhecimento, somos nós mesmos, porque nós somos talhados para o autoaperfeiçoamento. Muito bem, e aí diz o comentário: sendo o homem perfectível, ou seja, com capacidade de se melhorar para chegar à perfeição, traz em si o germe do seu aperfeiçoamento. Não está destinado a viver perpetuamente no seu estado de natureza, assim como não está destinado a apenas viver uma vida animalística. Então, eu não estou aqui neste mundo só atender as minhas necessidades básicas. Eu não estou aqui para viver apenas uma função fisiológica. O nosso anseio tem parcelas divinas. Nós somos seres divinos. Não podemos pensar que somos seres que fiquem na horizontalidade de um comportamento que só vê a necessidade da procriação, a necessidade da sua alimentação, o seu território absolutamente defendido, sem
sem se envolver com o seu exterior. Não, não é assim. Então diz no livro, o estado de natureza, ou estado primitivo, é transitório. O homem nele sai através do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhorar e compreender e pratica esta lei. A lei natural, a lei de Deus. Então, eu trouxe esses argumentos iniciais para a gente falar do nosso momento atual, né? Nós hoje temos uma pandemia desde março para cá. O que a gente percebe? Ainda um trabalho a ser percorrido. Por quê? Se há uma pandemia, se há, portanto, uma possibilidade de uma pessoa contagiar outra pessoa, o que me remete à razão, ao raciocínio? Me remete assim: eu tenho que tomar as medidas de cuidados, de prevenção. Eu tenho que reconhecer que eu preciso melhorar o meu comportamento, por exemplo, melhorar a minha relação comigo mesmo. Isso é fato. Nós não podemos desconhecer isso. No entanto, também é um fato de que, por conta disso, eu alimento em mim, por uma ação provocada pelos meios de comunicação, de um pavor extremamente exacerbado. Porque o pavor paralisa o homem. O homem com medo, ele cerceia a sua potencialidade. Então, qual é a postura de nós, estudantes da lei de Deus? É entender que o momento exige cuidados, precaução, cautela, tudo mais. Mas entender também que o pavor diminui as minhas defesas psíquicas. Quando eu nutro em mim um temor, um medo exacerbado, eu diminuo as minhas defesas do organismo. Hoje nós sabemos que o estado emocional de uma pessoa, se é frágil, se é negativo, baixa as suas defesas. E se houver um germe, um vírus, ela está com as suas defesas reduzidas. Então, a postura de um trabalhador é ser cauteloso, ser cuidadoso, obedecer às normas, não sair também transgredindo aquilo que foi estabelecido, mas não trazer em si um pânico que aumenta a problemática das coisas. Mesmo porque a questão da morte, que foi tão bem elaborada e impinge no ser humano algo que ele teme muito. Aliás, a questão da morte é uma questão que deve ser muito bem trabalhado pela atual civilização nossa. Falou em morte, a pessoa tira do sério a pessoa, quando a gente sabe que a morte é um fenômeno natural, né? Eu, particularmente, vou dar o meu testemunho. Durante esse período,
eu tomei todas as minhas precauções. Tentei aumentar as minhas defesas, né? Ingerindo líquidos e alimentos que fortalecessem as minhas defesas. Me obriguei a tomar o sol, que diz que é a vitamina D, que aumenta as defesas. Mas não me deixei levar de não sair em casa para fazer as coisas que nós tínhamos que fazer. E o trabalho? Como é que eu posso deixar de trabalhar? Olha que questão. Como é que eu posso paralisar as coisas? Não tendo trabalho? Sim, voltarei para minha casa e lá ficarei ajudando em casa. Mas surgindo um trabalho que representaria uma remuneração útil ao meu viver, por que não fazer? Não por conta do temor espalhado pela mídia e outros órgãos, eu me tranquei em casa, criando dificuldades maiores ainda. Então, o que isso me traduz? Nos traduz que nós somos seres incompletos. Nós precisamos nos elaborar. Usar a razão, no caso da pandemia, os cuidados, mas usar o conhecimento de que eu sou, antes de ser apenas um corpo físico, um ser pensante, um ser de luz, e que eu vou enfrentar as demandas da existência com fé, e só vai acontecer comigo se eu tomar todos os cuidados, alguma coisa fora, porque estaria dentro de um contexto. Onde está a minha fé? Uma fé clara em Deus. Então nós precisamos caminhar por um processo de autoaperfeiçoamento, porque os nossos pensamentos e nossas ações vão, por conta dessa imperfeição, vai nos traduzir em danos à nossa caminhada espiritual, né? Então, como nós somos seres marcados pela lei do progresso, nós somos impelidos a crescer, nós somos convidados a romper o medo, a caminhar, a alimentar a fé, alimentar a esperança, e não achar que isso é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Não é assim que nós devemos pensar. Devemos pensar que nós estamos a caminho, e neste processo de caminhar, reconhecer que ainda temos material a ser trabalhado. Há uma reflexão muito profunda de Teresa d'Ávila que nos fala da humildade. A verdadeira humildade não é ser pobrezinho, maltrapilhos, sujinhos, pobrezinhos, não é isso. A verdadeira humildade é olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu tenho algo a melhorar dentro de mim. Senhor, eu tenho defeitos morais, eu preciso me melhorar. Dai-me força, Senhor, para que eu possa me elaborar melhor. E nesse processo de elaboração está inserido o quê? A resignação. Eu devo fazer o melhor de mim, dentro de casa, no trabalho profissional, na rua, como cidadão e tudo mais. Mas se com todas as minhas diligências alguma coisa não saiu bem, eu vou dizer: Senhor,
entrega em vossas mãos. Eu entrego a sua justiça. Essa é a verdadeira humildade. E como nós somos alunos aprendizes, a humildade precisa ser conquistada por nós. Precisamos compreender que a dor é necessária. Leon Denis nos fala, um livro muito expressivo, se vocês tiverem ocasião de ler, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele nos fala numa narrativa muito profunda sobre, muitas das vezes, a necessidade da dor para a gente crescer espiritualmente. Muitas das vezes nós temos dificuldades na nossa própria casa, com a esposa, com os filhos, com os parentes. E essa dificuldade nos dá, às vezes, dores, problemas, angústias. E esta dor não é para dizer assim: eu tenho uma família muito complicada, eu vou sair, eu não quero ficar aqui. E muitas das vezes a postura é sorver a dor, é introspectar a dor e trabalhar e dizer assim: o que esta dor vem me ensinar? O que essa dor vai traduzir para mim em movimento de mudanças de comportamento? Será que eu sou uma pessoa atenciosa? Será que eu sou gentil? Será que eu digo palavras que agreguem valores? Será que eu cuido apenas dos meus interesses? Então, isso são reflexões que nos levam a mudar de comportamentos. Então, a dor não veio para me judiar, para me tornar um ser infeliz ou um ser lamuriante, mas para produzir em mim as mudanças que eu preciso fazer em mim. Então, as dificuldades, portanto, da pandemia, em caráter planetário, em várias civilizações, tem um caráter de mudanças, Tem um caráter, por exemplo, de aumentar a solidariedade, Então você vê o mundo inteiro solidário com a questão, o mundo inteiro questionando por que isso aconteceu. Aí vem aquela reflexão, Eu tenho que ser uma pessoa mais natural. Eu tenho que, por exemplo, tomar sol, olhar os pássaros, olhar uma praia, abrir espaço para nós, para isso. Eu tenho uma abertura, a pandemia trouxe a necessidade de eu escolher os alimentos que eu vou ingerir, mas ser mais naturalista, ser mais comedido na minha ânsia de consumo. Olha aí. Então a pandemia nos traz o quê? Essa perspectiva de olhar a vida de outra forma, o cuidado com o corpo, o cuidado com a minha higiene, o cuidado com as minhas palavras, o cuidado com as minhas emoções, porque tudo isso traduz num ser receptivo de doenças. Se eu trago o mau humor, a desesperança, a revolta, eu sou um turbilhão de chamariz de problemas junto de mim. Então vem a pressão alta, vem problema no estômago, vem o problema dos nervos, vem um problema de cabeça.
por conta de um comportamento que precisa ser melhorado, né? E também traz outras perspectivas muito interessantes, é que a tecnologia que agora estamos vivendo, né? Você hoje faz trabalhos em casa. Então, o funcionário de uma empresa, em determinados trabalhos, ele não precisa deslocar-se ao local da empresa. Ele pode, acessando a internet no seu computador, desenvolver as suas tarefas em casa. E o que isso representa? Representa menor trânsito, menor poluição, menores custos às empresas, melhor qualidade de vida, porque está trabalhando em casa, a sua alimentação e tudo mais. Então, o que há uma proposta? Há uma proposta de mudança. Está se buscando um novo modelo econômico, social, uma mudança de como? Faltar empregos, porque as pessoas vão trabalhar. Se o trânsito diminuiu, o consumo da gasolina caiu, como é que fica as companhias de petróleo? Não vai vender petróleo? Olha, são várias coisas que estão se elaborando. Aí surge a ideia, não é bem assim. A empresa continuará com os salários, porém, havendo uma negociação, havendo uma diminuição de custos, de maneira que todos agreguem, a empresa e o funcionário, as ruas serão mais silenciosas, haverá menos poluição. E como é que fica a questão econômica do petróleo? A questão econômica, vamos canalizar para outros segmentos, né? Vamos pegar o petróleo para uma atividade agrícola melhor, vamos melhorar os filtros de antipoluição dos automóveis, vamos pegar o petróleo para a produção, por exemplo, de móveis e carteiras, melhorar a tecnologia das construções. Então é um mundo que se abre com perspectivas mil, né? Então a pandemia vem nos trazer benefícios a nível da economia planetária, do sistema social do planeta, da melhoria das relações institucionais, da política, né, da ciência. Então a gente vem trazendo uma série de benefícios, como também avaliar o comportamento das pessoas. Quando a gente vê, sem adentrar qualquer questão de ordem e natureza política, mas a gente percebe uma sociedade que ainda precisa melhorar muito, sem crítica, é apenas uma percepção. Todo cidadão consciente percebe o comportamento não muito bom de determinados homens públicos. Isso é uma percepção legítima. Então, é para criticar? É para qualificar? Não há essa necessidade, mas há a necessidade de quê? De dizer assim, não, nós precisamos qualificar os nossos políticos, precisamos eleger políticos mais patrióticos, mais coerentes com a verdade, com o bem. É legítimo eu pensar assim, sem qualquer adentrar sobre tendências ideológicas, mas pensar que é necessário eleger homens patriotas, amantes da verdade, amantes do povo, do amor coletivo que se deve ter de um líder. A pandemia nos trouxe isso. Para mim foi um vetor importante na minha observação das coisas.
olhar o contexto e começar a ver o lado coletivo das coisas, né? E aí eu fico pensando, e como é que eu vou mudar esse meu comportamento, né? Até então estou fazendo uma análise do benefício que podemos dizer, entre aspas, que a pandemia trouxe morte, sim, né? Mas Deus está no comando disso. Quem foi, por uma razão ou outra, teria um ajuste com a lei divina, né? E nós não podemos adentrar o resultado final disso. Só devemos acreditar que no universo uma justiça infinita paira sobre todas as coisas. Mas o que eu queria abordar, e como que eu posso mudar o meu estado de comportamento? Aí vem o lado espiritual, né? A necessidade de nós termos uma postura neste mundo, uma postura mais espiritual. A visão da vida sem uma perspectiva espiritual, ela fica muito complexa de se analisar. Eu tenho que olhar o quadro da existência com um olhar espiritual, não só circunscrito ao modelo material que se apresenta para nós. E eu vou buscar um ensinamento do Cristo que nos fala assim: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos aquietar-se pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, esses ensinamentos está em Mateus, no capítulo 6, que nos mostra assim: a nossa vinda aqui não é o frenesi material das coisas. A nossa vinda aqui é uma componente espiritual bem acentuada. Nós somos espíritos que circunstancialmente alimentamos, animamos um corpo. Tudo bem, o corpo precisa de um cenário material. Daí está a sociedade organizada. Precisa de uma casa, de alimento, roupa, luz, ar-condicionado, internet, e tudo mais. Nós não podemos desprezar os progressos da civilização. Aqui é um exemplo típico, a tecnologia. Nós não podemos. Mas tudo isso são suportes para algo grande que está dentro de nós, que é a nossa vida espiritual. O foco de nossas vidas é o lado espiritual. E o que é o lado espiritual? São os tesouros que a gente leva daqui para o outro lado, que é o tesouro do saber, do estudar, do ser compreensivo, indulgente, caridosos. Essas riquezas que agregam ao espírito, nós levamos quando daqui sairmos. Mas eu não vou levar o computador, o celular, o carro, o barco, a casa. Essas coisas ficam aqui. Portanto, uma postura espiritual tem um valor extraordinário
na análise do momento atual em que vivemos. Então a pandemia não vai me perturbar, não vai me trazer ansiedade ou insegurança ou pavor, mesmo que alguém impinja isso para mim, porque em mim há uma perspectiva diferente, há uma perspectiva muito maior de que tudo isso vai passar, e vai passar para melhor, porque a nossa destinação é o acerto, é o progresso, é a felicidade. Não podemos aumentar a problemática da existência. Não vamos valorizar 1 milímetro a mais do problema em si. O problema em si deve ser enfrentado na sua dimensão própria, sem colocar esse problema numa matriz amplificadora. É o que foi, na minha percepção, foi feito nisso aqui. Colocaram uma amplificação imensa de um problema, com interesses mil, até acredito, interesses políticos, econômicos, o que for, mas isso pouco importa. O importante é ver o problema, dar a dimensão certa para ela e seguir em frente. Nós temos nossos objetivos espirituais, não podemos permitir que eventos da ordem da matéria atinjam o nosso valor espiritual. Eu não vou me permitir a isso. Ninguém tira a minha felicidade. Olha que lindo. Nenhuma organização, nem a mídia, nem ninguém vai me tirar a minha certeza do futuro. Eu vou ver televisão, vai me tirar do sério, vai me tirar da minha perspectiva de acreditar nas coisas. Como pode? Então o pensamento espírita vai nos fortalecer a ser imunes contra esses vetores contrários. Deixa ele falar, ele fala o que quer, mas eu não vou me agregar os valores do pânico, da incerteza, ou do descrédito das coisas, vai daqui para pior, não, nós temos uma perspectiva de grandeza na vida, ou nós não temos a fé que Deus está no comando de todas as coisas. Eu procuro alimentar minha fé nisso, a fé de que tudo melhora, depende do meu pensamento, das minhas energias que brotam no meu ser, tá? Então, eu estou terminando o nosso estudo e queria dizer só para vocês algo muito importante para levar em vossos corações. Você não é apenas uma pessoa física, você é um espírito de potencialidades mil. Deus colocou no teu ser infinitas possibilidades. Tudo que você faz e pensa é o espírito que habita em você. A minha fala, o meu raciocínio agora não é do corpo físico que está aqui, é do espírito que está dentro de mim, que está norteando as minhas palavras, as minhas ideias. Tudo que você tem é apenas um instrumento que deve ser usado para o crescimento e o despertar do espírito imortal que está em nós. É o espírito que tudo dá e tudo tira. Eu posso tirar a esperança, se eu assim pensar, mas eu posso colocar uma fé robusta, eu posso colocar esperança em tudo. Tudo está em mim e não nas minhas estruturas moleculares. O espírito é que fala por mim. Você é um espírito, uma centelha divina.
herdeiro de Deus, né? Então, em função disso, nós devemos cultuar em nós a alegria de viver, a esperança, o crédito no ser humano que está aqui, a valorização da educação. Esta casa é um foco de luz pelos estudos, pelo trabalho que realiza. Deve criar canais de educação, de evangelização, de seminários, focando na juventude, abraçar a criança, os jovens, porque lá fora há convites equivocados e nós temos que oferecer atrativos que chamem essas almas para se reeducar, para trabalhar, para estudar, para respeitar a tia, o professor, né? Para abraçar o pai, a mãe, o amigo, o companheiro. Nós temos pela frente, queridas amigos, queridos irmãos, um longo trabalho a realizar, que é a nossa própria melhoria espiritual. O olhar para si é muito importante. Em mim há um problema, mas em mim há uma solução. Só assim desejar. E assim encerro o nosso estudo, agradecendo a vibração de todos e que Jesus abençoe o nosso planeta. Que Ismael olhe pelas terras brasileiras, conduzindo os brasileiros à responsabilidade, ao patriotismo, o amor pela pátria, o amor entre nós brasileiros, para construirmos uma grande nação, celeiro do mundo, pátria do Evangelho, coração palpitante de amor para todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Queridos companheiros, agradecemos a Deus esses momentos em que passamos aqui. Foram momentos ricos, porque falamos do bem, falamos do crescimento espiritual, falamos da esperança. Tudo que Deus quer de nós, que sejamos espalhadores da esperança, da alegria, que possamos sempre espalhar o crédito, a confiança, o futuro sempre melhor, porque Deus assim deseja, porque Deus planejou para nós que nós caminhássemos para frente, para o alto, levando em nossas almas a crença de que um futuro promissor nos espera. Cabe-nos a nós construir um presente rico de trabalho, de lutas e de abnegação. Assim, Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus e de João Batista, protetor, amigo desta casa, e em nome dos nossos espíritos guardiães, nossos queridos amigos espirituais, encerramos o nosso estudo com um coração cheio de esperança, de gratidão e de alegria. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.